Todo mundo comentando a Odisseia, o filme dirigido e roteirizado pelo Christopher Nolan, é o filme do momento. E comentários e críticas e análises de todo tipo circulando por aí, todos os órgãos, todas as redes sociais, polêmicas, né, em torno do filme, antes dele ser lançado. E, enfim, quero comentar um pouco a respeito com você aqui hoje no Fé e Café. Fui ver e já digo de antemão, gostei. Só que antes de comentar sobre o filme em si, eu peço permissão para falar algo aqui na primeira pessoa do singular. Eu gosto, sempre gostei de mitologia, um tema que eu considero fascinante. Meu primeiro contato com a mitologia grega foi muito cedo na minha vida. Eu era menino, criança, já alfabetizado. Um tio, irmão da minha mãe, me presenteou com a série dos volumes do Sítio do Pica-Pau Amarelo, do Monteiro Lobato. E dois daqueles livros são especificamente, exclusivamente sobre mitologia grega. Os 12 Trabalhos de Hércules é um, o Minotauro é outro. E desde então, sempre eu gosto de consumir esse tipo, né, de produção cultural que virou parte da cultura pop. Ainda na infância eu tive contato com um pedacinho da mitologia escandinava via a Marvel, né? Animações que passavam antigamente, de heróis, aí tinha o Thor, e quadrinhos do Thor depois, enfim. Aí sempre que eu posso, eu gosto de consumir esse tipo de, como eu disse aqui, de produto, né? Porque eu realmente aprecio muito. E aí é lançado um filme. Lógico que eu ia querer ver. Fui com a minha filha mais velha. Como disse aqui, gostei bastante. A Odisseia já foi adaptada para o cinema mais de uma vez. Tem uma adaptação clássica, né, com o Kirk Douglas, na década de 50. Tem uma outra que é uma espécie de... baseada na Odisseia de Homero, né, Odisseu na Ilha da Neblina, com o Arnold Vosloo, né, o ator sul-africano, fazendo o papel de Odisseu. E esse filme agora? Bom, muita coisa que eu gostei bastante. Quero comentar alguns desses elementos aqui. Primeiro, a fotografia do filme é muito bonita. Tem algumas cenas de praia, de mar, algumas tomadas de longe, né? A cinematografia, como um todo, a meu ver, muito boa, né? O Reuter von Reutemann, né, o holandês, diretor, né, de cinematografia, a meu ver, ele foi muito feliz nos enquadramentos, jogo de luzes. Gostei muito mesmo. Gostei também demais da trilha sonora do Ludwig Göransson. Parênteses, se é que é assim que a gente pronuncia o nome dele, né? Ele é sueco, sei lá, Göransson, seja lá qual for a pronúncia correta. Se alguém que estiver me acompanhando aqui agora sabe sueco e se eu falei errado, por favor, escreva nos comentários depois como é que deve ser. Enfim, mas independentemente de qual seja a pronúncia do nome dele, eu gostei demais, casou maravilhosamente bem com o filme, uma trilha sonora muito boa realmente. E o elenco, a constelação, né? São os astros de primeira grandeza de Hollywood, né? Aqueles que estão no primeiro plano do panteão, com o perdão do trocadilho inevitável, né? Já que está falando de mitologia grega, o panteão, né, do elenco, né, do filme Odisseia, né? O Tom Holland e o Matt Damon, que é um ator que eu gosto muito dele, o John Bernthal, gosto muito dele também, e, enfim, o elenco, atuações no geral, muito boas mesmo. Agora, tem alguns pontos que me incomodaram um pouco no filme. Eu não gostei tanto assim. Primeiro, algumas opções estéticas, né, que eu particularmente não apreciei. Né? O Ciclope, né, na ilha, onde na volta de Troia, né, para chegar na ilha de Ítaca, né, onde o Odisseu é rei, aí eles param na ilha que tem lá o Ciclope. Na Odisseia são muitos, não é um só, e o filme reduz, né, faz um resume, né, porque apesar que é um filme longo, cerca de 3 horas de duração, a Odisseia, obra literária, tem muito mais detalhes, claro, muito maior. E não aparece o nome do Ciclope, né, na Odisseia, a gente sabe, na obra literária, né, ele é o Polifemo. No filme não aparece de jeito nenhum.
Então a gente sabe, né, os ciclopes, né, gigantes com um olho só, e aí o Nolan optou, né, o gigante, ele tem um olho só no meio da testa, mas o olho é vertical, né, não é horizontal. Eu achei aquilo muito estranho, esquisito demais. Depois na parte de Scylla e Caríbides, né, inclusive isso virou até uma expressão, não é muito usada não, mas seria correspondente a entre a cruz e a espada. Você tem duas opções, duas possibilidades, nenhuma delas é boa, né? Aí nessa hora o que a gente faz, né? Optar pelo menos pior, né? Scylla e Caríbides, né? Um abismo que tragava os navios, né? Um redemoinho no meio do mar, e um monstro, né? Que não aparece direito, só aparecem os tentáculos do monstro que vem do alto de uma montanha, e enfim. Então, esteticamente eu não gostei, não achei legal. Não. E também não gostei de alguns diálogos. No finalzinho já do filme, depois que muita coisa acontece, o Odisseu conversando com a Penélope, ele a reencontra 20 anos depois, ele está com um sentimento de culpa, porque ele que teve a ideia do cavalo, né, o famoso cavalo de Troia, e por causa da ideia, que foi bem sucedida, houve uma matança, crianças, mulheres, homens inocentes morreram, massacre, um banho de sangue, e ele se arrepende daquilo. Naquela época, pelo que a gente sabe, toda a literatura que nós temos daquele período, eles não iam ter sentimento de culpa por causa disso. É a coisa mais comum do mundo, um grupo guerreava contra outro, um reino, uma cidade, uma contra o outro, e massacres eram absolutamente comuns, e pouquíssimo provável, talvez até mesmo impossível, que alguém tivesse sentimento de culpa. Né? É uma época pré-cristã, né? Não se sabe ao certo quando a Ilíada e a Odisseia foram escritas. O Homero, né, o autor, se é que o Homero existiu, os historiadores debatem se o Homero existiu mesmo, ou se é apenas, se ele em si é uma ficção literária. A tradição diz que ele era um poeta cego. E, a propósito, eu gostei, deixa eu falar de outra coisa que eu achei muito boa no filme, o John Leguizamo, que é um ator não muito conhecido, mas ele que faz o papel do Eu-Meu, que é o tomador de conta do rebanho de porcos, né, do rei Odisseu, e ele fiel ao seu mestre, né, o seu amo, né, que é o Odisseu, fiel a Penélope, que é a esposa do Odisseu, e no filme ele é cego. Na obra literária, não, ele enxerga perfeitamente. E eu vi uma reportagem aí em algum lugar que o John Leguizamo teve que colocar lentes especiais para não enxergar mesmo, para não enxergar, para dar um realismo maior à atuação. A meu ver, ele se saiu muito bem no papel. E, enfim, mas voltando aqui, o diálogo do Odisseu com a Penélope, ele com sentimento de culpa, isso não teria acontecido naquela época, né? Um período que a gente não sabe exatamente quando. Naquele tempo o pessoal não tinha a regra da ABNT para obedecer, então eles não colocavam data nos escritos, né? Alguns datam a Ilíada e a Odisseia de cerca de 800 anos antes de Cristo, outros recuam até um pouco mais, jogam para 1000 antes de Cristo, ou seja, período que os historiadores, né, classificam como Idade do Ferro ou Idade do Bronze, mas com certeza textos contemporâneos a alguns textos da Bíblia hebraica, aos textos mais antigos da Bíblia hebraica, né, que a gente conhece como Antigo Testamento. Né? Então, a perspectiva deles lá, totalmente diferente da perspectiva que depois o cristianismo mais tarde trará, né? Quando vai trazer de maneira muito clara a noção de pecado, a noção de respeito ao próximo, noções que a gente não vai encontrar direito, né, naquela época. Né? Então, isso aí me incomodou um pouco, aquele Odisseu com sentimento de culpa. Mas tem uma coisa no filme que está muito clara, muito nítida. Os deuses gregos, eles são mesquinhos, insensíveis, rancorosos, vingativos, raivosos e castigam os humanos pelo menor motivo, não tem piedade, nem compaixão, não tem complacência, não tem nada. Então os humanos têm que agradá-los, né, porque eles são hipersensíveis, e a menor coisa já ficam com raiva, já querem castigar, e enfim. E aí há um contraste tremendo com a compreensão de Deus que
as escrituras judaico-cristãs nos apresentam. Há uma situação no filme que aparece mais de uma vez, é chamada de lei de Zeus, né? O pai dos deuses, o principal dos deuses da mitologia grega, que era a lei da hospitalidade, você tratar o outro como gostaria de ser tratado. Então, alguém na sua casa você não pode tratar mal. É compreensível que tivesse essa lei naquele tempo, porque imagine alguém viajando. Naquele tempo não tinha Airbnb, nem hotel, as pessoas eram obrigadas a ficar na casa dos outros. Então, o hóspede e o hospedeiro, um tinha que respeitar o outro, né? Então, a sociedade precisava de algo assim naquela época, né? Então, e eles falam, né, mencionam que às vezes um visitante poderia ser um deus disfarçado, e nós encontramos, curiosamente, um resquício disso no Novo Testamento, o livro de Atos. Aí a minha filha, né, que eu fui com ela no cinema, ver o filme, e minha filha perguntou se tinha alguma coisa de mitologia grega no Novo Testamento. Curiosamente tem. No livro de Atos falam que na cidade, em Listra e Derbe, uma região chamada Licaônia, Paulo e Barnabé estão ali, e Paulo, pela graça de Deus, cura um homem aleijado, e o pessoal da cidade, o povo, pensa que são os deuses em forma humana que estão ali, porque a mitologia deles falava disso. Eles tinham lendas de deuses em forma humana andando aqui na terra. E aí eles pensam que o Barnabé era o Zeus e que o Paulo era o Hermes, né, que é o Mercúrio dos romanos. E o Zeus dos gregos é o mesmo Júpiter dos romanos. E aí querem oferecer sacrifícios a eles. E aí Paulo e Barnabé, com muito custo, dizem: não, nós somos humanos como vocês. Nós não somos deuses aqui em forma humana. Então, há uma referência a isso no Novo Testamento. Mas, na Bíblia, nós vamos encontrar a ideia de um Deus que é apresentado como todo-poderoso, mas que se revela a nós na pessoa de Jesus e que abre mão do seu poder. O mesmo Paulo vai dizer aos Filipenses que Jesus não julgou com usurpação ser igual a Deus, antes assim mesmo se humilhou. É aquilo, o termo que na teologia cristã é conhecido como kenose. Kenose é esvaziar-se em grego, esvaziamento. Ou seja, ele abre mão do seu poder e se torna humano e, como tal, frágil, vulnerável. E o mesmo Paulo ainda continua dizendo, obediente a Deus até a morte e morte de cruz. Depois Deus o exalta, né, com a ressurreição. Em Jesus nós encontramos um Deus diferente. Em Jesus encontramos o Deus misericordioso, o Deus compassivo, o Deus paciente, tolerante, o Deus que perdoa, o Deus que se importa conosco, o Deus que chora conosco nas nossas dificuldades. Jesus chora quando o seu amigo Lázaro está morto. Esse é o Deus que Jesus nos revela. Pense nisso. O que você acha? Coloque aí nos comentários. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você acha que faz sentido, clica aí na mãozinha do joinha, ajude a compartilhar esse conteúdo, inscreva-se no canal e muito obrigado por assistir até o final.